Olá, seja bem-vindo ao canal Florescendo no Deserto 21. Eu sou a Adriana Januário, a coordenadora deste canal e que tem por objetivo ativar o seu florescimento, ativar o seu crescimento. Nós estamos fazendo uma série chamada Rompendo as Estruturas que Bloqueiam o Seu Crescimento. Hoje estamos na parte 2. Por isto, se você ainda não assistiu a parte um, recomendo fortemente que assista a primeira parte para depois dar a continuidade aqui nesse vídeo. Nós temos falado a respeito da semente da cerejeira, que foi a inspiração que me levou a fazer essa série Rompendo as Estruturas que Bloqueiam o Seu Crescimento. Porque a semente da cerejeira, ela possui uma estrutura externa muito rígida, que necessita ser quebrada, necessita ser rompida para que a semente possa germinar. E esta semana tive uma alegria imensa de ter a primeira muda de cerejeira crescendo. Você pode se alegrar comigo? Tá aí a foto dela e assim como acontece com as sementes, nós também muitas vezes precisamos romper com algumas estruturas para que possamos crescer, para que possamos avançar, para que possamos executar os propósitos que Deus tem para cada um de nós. E neste sentido, quero só relembrar rapidamente com você que no vídeo anterior nós aprendemos que quando nós nos unimos com Cristo, nós nos tornamos um espírito com Ele. E isso faz muita diferença, porque quando nos unimos a Ele, a, a concepção que Deus tem ao nosso respeito, ela é revelada a nós. Nós passamos a ter a mesma visão, a mesma concepção de Deus. E quando nós estamos nele, os propósitos que ele tem para cada um de nós vai sendo revelado, nós vamos adquirindo visão. E esta visão, ela é importantíssima, porque quando nós temos visão de quem nós somos e temos visão das barreiras limitantes, nós poderemos rompê-las. Só vai romper uma barreira quem tiver capacidade de visualizá-la. E isso nós adquirimos à medida que nós interagimos com Deus, ganhamos revelação, conhecimento dos propósitos e das missões que ele tem para nós. Quero usar um personagem bíblico que passou por algumas quebras de limites, de barreiras. E existem barreiras de diferentes tipos. E uma barreira que nos bloqueiam com grande frequência é a barreira mental. São barreiras que atuam na nossa mente. E essas barreiras funcionam como cadeias, como prisões, elas limitam o nosso crescimento a partir do pensamento, a partir da mentalidade que nós vamos consolidando. E às vezes essas barreiras, elas podem ser fortificadas, inclusive com aquilo que nós falamos. Existem frases que dizemos de uma maneira rotineira que acabam funcionando como fortalezas que vão crescendo na nossa mente. Por exemplo, vou ler aqui algumas frases. Não consigo mudar isso ou aquilo. Não adianta eu tentar. Eu sou incapaz de fazer isso ou aquilo. Nunca vou conseguir. Deus se esqueceu de mim. Olha, que são frases que vão sedimentando na nossa mente, vão construindo cadeias que podem nos limitar.
E assim, podemos permanecer igual à metáfora do elefante, que é preso por uma estaca tão pequenininha, um pensamento que se sedimentou como verdade absoluta. E apesar do potencial que há em mim e há em você, nós não conseguimos avançar por conta de uma barreira que se estabeleceu em nossa mentalidade. E quero conversar com você a respeito de um personagem que iniciou a sua missão quebrando uma barreira que atuou na sua mentalidade. E esse personagem é chamado de Josué. Possivelmente você já deve ter ouvido falar de Josué. Na verdade, as pessoas dão mais destaque para Moisés, né? O Moisés que foi o grande líder escolhido por Deus para trazer a libertação do povo hebreu da escravidão egípcia. Né? Existem filmes falando sobre Moisés, o Mar Vermelho se abrindo, as pragas, né? E Josué, quem era Josué? Josué era um auxiliar de Moisés. Ele colaborava para o ministério de Moisés. Moisés era o grande líder. E por muitos anos, né, por mais de 40 anos ali no deserto, Josué viu Moisés sendo o líder. E olha que interessante esse detalhe que eu vou te contar. Houve um momento que Moisés selecionou 12 espias, 12 líderes, né, um de cada tribo de Israel, e os comissionou para que eles espiassem a terra prometida, a terra que Deus havia prometido que eles iriam conquistar. E nesse momento que ele comissionou os 12 espias, Josué estava ali, compunha essa equipe. Mas o nome dele não era ainda Josué. Ele tinha um outro nome. Você sabia disso? Olha esse detalhe, que interessante. Está no versículo de Números 13, 8. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, vou repetir o nome. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Ah, então isso quer dizer que Josué chamava Oséias? Sim, o nome dele era Oséias. E quem trocou o nome dele foi o líder. O Moisés chegou e falou: Ó, a partir de agora você é Josué. E olha que interessante, Oséias significa salvação. Josué significa o Senhor é a salvação. É um pequeno detalhe, mas muda. Salvação, agora o Senhor é a salvação. Então Moisés trocou o nome de Josué. E sabe o que aconteceu? Houve um momento que Moisés morreu. E quando Moisés morreu, Josué precisou fazer uma mudança na mentalidade dele. Por quê? Josué passou anos, né, mais de 40 anos ali no deserto, tendo Moisés como líder. E de repente, o que aconteceu? Moisés morreu. Moisés morreu. E quem foi levantado para ser líder no lugar de Moisés foi Josué. Então, Josué precisou fazer uma mudança de mentalidade, precisou mudar a chave, né? Girar a chave aqui, ó, no cérebro dele, porque ele sempre se viu como auxiliar e agora ele tinha sido levantado como um líder. Então, ele precisou quebrar uma barreira mental. E isso está escrito em Josué capítulo 1. Josué 1:2 e Josué 1:6. Meu servo Moisés está morto.
Agora, pois, você e todo o povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, Josué recebeu uma comissão aqui, olha, Moisés está morto, morreu. Agora você e o povo se preparem e atravessem o rio Jordão e vocês vão tomar posse dessa terra. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra. Aqui Deus estava estabelecendo na vida de Josué a liderança. Falou: "Ó, Josué, Moisés morreu. Agora você que é o líder. Você que vai assumir o comando e você que vai conquistar essa terra." Eu pergunto, o que já morreu na sua vida? Existem situações que já morreram, são coisas do passado. E às vezes tem gente que está presa, né? Fica, ó, uma prisão na mente. O que já morreu? Fica essa pergunta para você refletir. Moisés morreu. Assuma o comando. E a segunda barreira que Josué teve que enfrentar, que ele teve que romper, foi o Rio Jordão. Porque Deus falou para ele: olha, atravessa o Rio Jordão e toma posse da terra. E eu quero chamar a atenção de você para algumas características do Rio Jordão. A imagem aqui, ela é o declive do Rio Jordão, porque o Rio Jordão é um rio que tem características muito diferentes. Ele nasce no Monte Hermon. Eu vou sinalizar aqui para você em vermelho, ó. Ele nasce aqui no Monte Hermon e ele vai desembocar lá no Mar Morto. E esse trajeto que ele faz, vamos pôr aqui em verde, é um trajeto em muito declive, tá? Do Monte Hermon até o Mar Morto é um trajeto de declive, tá descendo. E o Rio Jordão, ele é o rio que está localizado abaixo do nível do mar. É o único rio do mundo que está localizado abaixo do nível do mar. Se você observar aqui, ó, tem um traçado vermelho, ele estabelece o nível do mar. E o rio, ele passa, né? Ele nasce aqui no Rio Jordão, mas ele desce abaixo do nível do mar. E o Mar Morto está abaixo também do nível do mar. E olha, pega essa informação que nós vamos voltar nela. Ou seja, o rio em declive. E esse era a barreira que Josué tinha que enfrentar. É um rio que tem 190 quilômetros de extensão, tem profundidade de 15 a 60 metros, é o maior rio da Palestina e a palavra Jordão significa aquele que desce, ou lugar onde se desce. Muito interessante isso. Guarda essa informação que depois nós faremos algumas conexões. E para cada barreira que nós temos que romper para podermos crescer, Deus, ele dá uma estratégia. Quando você recebe essa estratégia de Deus, você vai conseguir romper essa barreira. A barreira física que Josué precisava passar era o Rio Jordão. E o que aconteceu? Deus deu uma estratégia. Estratégia é um plano de ação para atingir um objetivo específico. Só que não é uma estratégia qualquer, é uma estratégia vindo dos céus, é uma estratégia vinda de Deus. E assim deve acontecer conosco. Temos alguma barreira que está impedindo o nosso crescimento? O que devemos fazer? Devemos buscar uma estratégia.
mas essa estratégia tem que vir de Deus. E assim Josué fez. À medida que Deus foi falando com ele, ele foi executando a estratégia. Então, primeira estratégia, ele passou os líderes no meio do povo e disse: Olha, preparem provisões, que daqui 3 dias nós vamos atravessar o Rio Jordão. Segunda estratégia, eles acamparam às margens do Rio Jordão. Terceira, Josué falou para o povo: consagrem-se, santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Quarta estratégia, Deus pediu para Josué que a arca da aliança fosse levada pelos sacerdotes na frente do caminho. E a arca da aliança simboliza o quê? A presença de Deus. Então, a presença de Deus foi na frente. E ele ainda disse o seguinte: deixe os sacerdotes conduzindo a arca à frente e o povo fique atrás, a uma distância de 900 metros, para que eles possam ver a arca e saberem qual caminho eles deveriam seguir. Deus tem que estar na frente. Ah, existe uma barreira que está te incomodando, que está impedindo o seu crescimento? Busca a estratégia, mas colocar Deus à frente é tudo. Deixa a arca aí na frente. E todos nós sabemos que quando a arca da aliança conduzida ali pelos sacerdotes, eles foram quando foram se aproximando do Rio Jordão, Deus ordenou para que os sacerdotes entrassem nas águas. E quando eles tocaram os pés nas águas, as águas foram interrompidas. As águas se abriram e o povo passou, né? Eles atravessaram a barreira do Rio Jordão e alcançaram a terra prometida. Mas isso aconteceu porque Josué obedeceu o plano, a estratégia que Deus havia estabelecido para ele. A presença de Deus, ela rompe qualquer obstáculo que tiver bloqueando o nosso avanço. Por isso que a arca foi na frente. A presença de Deus, ela é capaz de romper qualquer barreira. E eu quero chamar a atenção de você aqui, ó. Essa é a parte mais importante. Lembra que eu falei do Rio Jordão? Que é o único rio do mundo que está abaixo do nível do mar? Isso tem um significado que eu quero compartilhar com você. O povo de Israel, sob o comando de Josué, eles foram conduzidos até o Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele fica localizado no local geográfico de menor altitude da Terra. Da Terra. E isso me fez associar essa posição do menor lugar, no lugar de menor altitude da Terra, à questão da humildade. Humildade vem de humus. Humus significa terra, é uma terra orgânica, uma terra que é produzida pela decomposição da matéria orgânica. Então, pequenas partículas, né? A matéria orgânica vai se degradando e ela forma o humus, a terra, que é o lugar mais baixo, lá embaixo, né? Humildade é quando a gente se identifica com o que nós somos. Nós somos pó. Nós estamos lá no chão, lá embaixo. E isso acontece com o rio, né? Ele vai baixando, vai abaixando, fala sobre um movimento de humildade. E quem foi batizado no Rio Jordão? Jesus. Jesus, o Filho de Deus, sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória, ele adotou a forma de homem, veio aqui para a terra e ele obedeceu a Deus em tudo.
E esse Jesus, que é um exemplo maior de humildade, olha o que ele nos ensina: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se nós queremos romper as barreiras que impedem o nosso crescimento, nós precisamos aprender a sermos pessoas humildes, pessoas que reconhecem que nós somos pó, que nós dependemos de Deus. A glória está nele. Quando nós obedecemos, quando nós nos rendemos a Ele, nós vamos conseguir a romper as barreiras. Quando nós somos humildes, temos um coração humilde, Deus pode trazer o crescimento, porque a humildade ela precede a honra. E Jesus, quando ele se humilhou, se tornando homem, ele obedeceu a Deus em tudo, teve morte de cruz. E quando ele fez isso, Deus, o que que fez com Jesus? Deus o exaltou. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele cresceu, né? Ele cresceu, ele executou o ministério dele, ele conquistou a salvação para a humanidade. E a mesma coisa aconteceu com Josué. Josué, ele desceu, ele foi humilde, ele obedeceu o comando, ele obedeceu a estratégia estabelecida por Deus. E Deus também o exaltou, porque ele foi o grande conquistador da terra de Canaã, da terra prometida. E, e lá, durante a execução da travessia, do rompimento da barreira do Rio Jordão, o próprio Deus disse para Josué, e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Josué foi humilde, Josué foi obediente e Deus o exaltou. Falou: olha, para o povo saber que eu estou com você, né, durante a travessia do Rio Jordão, eles vão te respeitar, da mesma forma que respeitaram Moisés. E aqui nós temos, né, Provérbios 15:33, a humildade, ela precede a honra, enquanto que o oposto, a soberba, o orgulho, a altivez, né? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Então, se nós queremos romper as barreiras que limitam o nosso crescimento, se desejamos avançar, conquistar os propósitos que Deus tem para cada um de nós, nós precisamos aprender a ter um coração humilde. E olha, para finalizar, Josué significa o Senhor é a salvação. O nome Josué tem a mesma origem da palavra Jesus. Os dois foram grandes líderes. Os dois desceram até o Jordão. Os dois praticaram a humildade. Os dois obedeceram a Deus. E ambos foram exaltados. Fica um segredo aqui para nós. Precisamos descer até o Rio Jordão. Precisamos nos humilhar, precisamos reconhecer e obedecer às estratégias de Deus para que possamos romper as estruturas que bloqueiam o nosso crescimento. Eu vou encerrando por aqui hoje, mas teremos a continuidade. Vem aí a parte 3. Te convido a você a acionar aí o sininho das notificações. E se você gostou, deixa o seu like para eu saber, deixa um comentário, pois isso nos ajuda. É um canal que está no início, mas apesar de estar no início, tem trazido uma palavra edificante. Então, se você puder, deixa o seu like, compartilha com alguém
e te aguardo até a parte 3. Um grande abraço, nos vemos até lá.